is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início à nossa última semana da segunda unidade, né? Segunda unidade acaba sábado, dia 19/6, dia 21. Dia 21 começa a nossa terceira unidade, tá certo? Então, vamos lá. Lembretes. Nessa unidade, a nota de vocês será dividida da seguinte forma. Hoje eu vou colocar a prova de vocês no sistema, né, lá no Google Classroom. A prova é de interpretação de texto, vale 5 pontos. Irei contabilizar as atividades feitas, as tarefas feitas, quer dizer, eu já estou contabilizando. Então, além de frequência para vocês, as tarefas elas vão render a 2 pontos também. Quem fez tudo tem 2 pontos. Quem cumpriu as 7 semanas tem 2 pontos. Quem cumpriu 6 tem um pouquinho menos. Quem cumpriu 5 menos ainda, e por aí afora, tá? Então, com essas duas atividades, a gente forma 7 pontos. E os outros 3 pontos são referentes ao trabalho de mídias sociais, que é aquele projeto de linguagens. Vocês estão com o professor Charles, se eu não estou enganado, né? Vocês estão com o professor Charles, então, realizando aquele trabalho, ele vai corrigir e vai me passar a nota de vocês de 0 a 3. Essa nota será somada à nota das tarefas e da prova dessa unidade, ok? Ficou claro aí para vocês? Espero que sim. Se tiver dúvida, até o final da aula, vocês perguntam, tá? Vamos iniciar a nossa gravação, ou a gravação nós já começamos. Vamos partir para a aula propriamente dita. Vai chegar aí para vocês. Chegou já. Trilha 7, tema violência contra a mulher, né? Hello, student, ponto de encontro. Hello, students. Prontos para mais uma caminhada? Hoje fecharemos o ciclo da nossa unidade 2, dialogando um pouco sobre o tema violência contra a mulher. Momento em que você terá a oportunidade de exercitar diversas formas de leitura por meio de estratégias variadas. E aí, tranquilo? So, let's go on. Então vamos lá, né? Botando o pé na estrada. Vamos colocar o pé na estrada refletindo sobre as perguntas. Atenção, refletindo, ok? O que você entende sobre violência de gênero? Em que mídias você mais ouve casos com esse tipo de violência? Você sabe o significado do termo feminicídio? Você comunga com a ideia de que, em alguns aspectos, a mulher é inferior ao homem? Justifique. Vamos refletir sobre essas questões, tá? Elas aparecerão mais à frente, serão itens das nossas tarefas, então vamos refletir, né, sobre violência de gênero, em quais mídias essa violência está mais exposta, o que é um feminicídio, e pensar a ideia: as mulheres são inferiores aos homens? Se sim, por quê? Se não, por quê? Pensar para justificar também. Bom, vamos à nossa caminhada lendo o trecho sobre o que é violência de gênero. Agora a gente vai começar a entender um pouco mais. A Amanda aí chegou. Bom dia, Amanda. Texto 1, violência de gênero. A violência de gênero é aquela oriunda do preconceito e da desigualdade entre homens e mulheres. Apoia-se no estigma de virilidade masculina e de submissão feminina. Apesar de todas as mudanças sociais que vêm ocorrendo, a violência de gênero continua existindo como uma explícita manifestação da discriminação de gênero. A despeito de todos os avanços e conquistas das mulheres na direção da equidade, que é a igualdade, né, de gênero, persiste entre nós essa forma perversa de manifestação do poder masculino,
por meio da expressão da violência física, sexual ou psicológica. Aqui a gente pode acrescentar também a violência econômica, que também é muito presente no caso das relações entre marido e mulher. Né? Às vezes a mulher é economicamente refém dentro de um relacionamento. Ou psicológica, que agride, amedronta e submete não só as mulheres, mas também os homens que não se comportam segundo os rígidos padrões de masculinidade dominante. Então aqui ele diz um pouco o que é discriminação, violência de gênero, né, como ela acontece, quais são os tipos, né, que é a violência física, que é a agressão, a violência sexual, que é aquela onde se estabelece uma relação sexual sem o consentimento, né, da outra pessoa, a violência psicológica, que é aquela de ameaçar, de agredir, de xingar, né, que acontece muito, a violência econômica, que eu já citei, e aqui pontua também que os homens que não agem dessa mesma forma, eles acabam também sendo vítimas dessa violência, porque eles não se comportam da forma dos outros, né? Esse texto está aqui, nesse link, vocês podem, em casa, com tranquilidade, abrir e ler com mais calma. Agora, leia a citação abaixo e estabeleça a relação com o texto 1. Faça anotações apresentando sua opinião sobre o assunto abordado em seu diário de bordo. Bom, você pode fazer essas anotações, ok? Se você quiser. A frase de Aisha Tarian, ou Tarian, nome é bem complicado, e diz o seguinte: If we are to fight discrimination and injustice again, we must start from the home, for if a woman cannot be safe in her own house, then she cannot be expected to feel safe anywhere. Aqui diz, se nós lutarmos contra a discriminação e injustiça contra as mulheres, nós devemos começar de casa, né? Porque se a mulher não se sente segura em sua própria casa, como é que ela vai se sentir segura em qualquer lugar, né? É bem interessante essa frase. Então, assim, se dentro da casa dela ela não se sente segura, como é que ela se sentirá segura em outros lugares, né? Vamos passar para o Lendo as Paisagens da Trilha. Observe estas imagens na nossa trilha. Figura 1, nenhuma violência contra a mulher. No violence against women. E a figura 2, o basta de violência, né? Também, essas imagens também serão utilizadas nas nossas tarefas. Observe as figuras 1 e 2, elas apresentam a mesma temática. Perdão, isso é uma pergunta. Observe as figuras 1 e 2, elas apresentam a mesma temática? O que o A faz chegar a essa conclusão? Que percepções você tem da primeira imagem e da segunda? Observe as expressões a seguir. Todas elas estão associadas com práticas de violência contra a mulher. Faça a associação delas com a tradução correta. Ali nós temos shouting and insulting, sexual, harassment, threatening to take away the child, asserting strict control. Também será, essas atividades todas estarão na tarefa da semana de vocês, tá? Que outros tipos de violência a mulher, deixa eu recusar uma chamada aqui. Que outros tipos de violência contra a mulher você poderia citar? E aí nós temos, vamos dar mais alguns passos na nossa trilha e assistir um trecho do filme A Cor Púrpura. Bom, meninas, é o seguinte, e meninos que vão assistir depois, o trecho está aqui nesse link, vocês podem assistir, tá? Eu só não vou exibir na aula, porque aí vem aquele problema de direitos autorais, e aí o vídeo, eu não consigo colocar o vídeo no YouTube, tá correto?
Atenção, se não tiver como acessar esse recurso, leia a sinopse. Bom, a sinopse do filme está aqui, né? Texto 2, The Color Purple Summary. The story focuses on the life of a young girl named Sally, who, at the start of the novel, is living with her sexually and physically abusive father. Sally's father marries her off to a man who is referred to as a Mister, and Sally endures much of the same torture from him as she did from her father. Mister is also seeing a woman named Sung Avery, who is a popular jazz singer and outspoken proponent of women's rights. Veja só, para não dar spoiler, né? A Cor Púrpura o filme conta a história de uma mulher chamada Sally que sofria enquanto filha, né? Sofria com abuso sexual e físico, né, por parte do pai dela, e quando ela se casa, ela passa a sofrer as mesmas violências do marido, né? Esse marido tinha um outro relacionamento fora e a mulher com quem ele se relacionava era uma mulher muito ativa, uma cantora de jazz muito ativa que lutava pelos direitos das mulheres. Então, é um filme bem interessante, eu já assisti, é bem legal o filme, né? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o trecho, assista, se não, assista ao filme completo. Ele não é muito de passar em sessão da tarde, não, porque como ele trata de tema de violência, né? Então esse horáriozinho da tarde é mais para criança. Agora responda. O que mais chamou a sua atenção no filme ou nas informações contidas na sinopse em relação à violência contra a mulher? Bom, isso aí é na hora que vocês assistirem para vocês pensarem a respeito, tá bom? Explorando a trilha. Bem, estamos refletindo na nossa trilha sobre o tema violência contra a mulher. E já deu para perceber que muito temos a falar sobre o tema, não é mesmo? Vamos então agora traçar uma linha do tempo apresentando Natan está me mandando uma mensagem aqui, eu vou ter que olhar depois. Então vamos agora traçar uma linha do tempo apresentando os tipos de preconceitos que foram construídos contra a mulher no decorrer da história. Para ajudá-lo a começar, observe o exemplo. Na Grécia, por exemplo, mulheres não tinham participação na vida política da sociedade, por não serem consideradas cidadãs. Até os dias de hoje, encontram-se em várias sociedades, muçulmanos, palestinos, indianos, etc., mulheres em situação de submissão. São alvos de violência masculina, física, psicológica, sexual. Por incrível que pareça, ainda tem, eu não sei, acho que a Arábia Saudita tem 2 anos que as mulheres conseguiram o direito de tirar a carteira de motorista. Olha que coisa, 2 anos atrás. A gente vive numa sociedade que tem muita violência contra a mulher, mas quando a gente começa a perceber em outros lugares do mundo, a gente fala assim, nossa, que coisa estranha, né? Uma mulher não poder ter a chance de tirar uma carteira de motorista ou de votar. É bem estranho mesmo. De quais tipos de violência você se lembra? Qual delas chama mais a sua atenção? Por quê? Se possível, escolha um colega para dialogar a fim de perceber se suas sinalizações sobre as formas de preconceito contra a mulher se assemelham ou divergem. Troquem informações sobre o assunto. Utilize o diário de bordo para fazer as anotações necessárias. E aí cai naquela velha história, né? Você faz as suas anotações se você achar que deve. Lembrando que essas atividades, normalmente, elas são encaminhamentos para que você possa chegar ao final e fazer a tarefa principal. Seguindo a nossa caminhada, vamos conversar um pouco sobre as leis, regimentos e os estatutos que foram criados em defesa das mulheres. O que você sabe sobre a Lei Maria da Penha? Que outras leis para a defesa da mulher você conhece? Aproveite para ler os trechos dos artigos 1 e 2 da Lei Maria da Penha. Faça um resumo dos artigos 1 e 2 da referida lei em seu caderno.
como eu disse a vocês, é uma tarefa de encaminhamento, né? É uma tarefa de encaminhamento. Bom, vamos lá. Texto 3, Lei Maria da Penha. Title 1, Preliminary Provisions. Maria da Penha Law. Law 100,140. Article 1. This law creates mechanisms to restrain and prevent domestic and family violence against women. In compliance with paragraph 8 of Article 226 of the Federal Constitution, the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Inter-American Convention to Prevent, Punish, and Eradicate Violence Against Women, and other international treaties ratified by the Federative Republic of Brazil. It provides for the creation of the courts of domestic and family violence against women, and established measures for assistance and protection of women in a situation of domestic and family violence. Aqui fala que esse artigo é baseado na Constituição Federal e em órgãos internacionais para criar cortes e dispositivos de prevenção, de punição e erradicação da violência contra a mulher. Article 2. All women, regardless of class, race, ethnicity, sexual orientation, income, culture, educational level, age, and religion, enjoy the basic rights inherent to the human person, and are ensured the opportunities and facilities to live without violence, preserve their physical and mental health, and their moral, intellectual, and social improvement. E aqui diz que todas as mulheres têm direitos, estão salvaguardadas, né, de seus direitos, independente de sua orientação sexual, nível de educação, cultura, etnia, raça e por aí afora. Que todas devem ter os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Agora vamos interagir com mais textos que abordam o tema desta trilha. Para entender os textos, você pode se valer de uma estratégia de leitura muito interessante, que é a inferência textual. Já ouviu falar sobre ela? Trata-se de uma estratégia de leitura utilizada para fazer dedução de informações que não estão explícitas. Fazemos inferências através de pistas no texto para que possamos entendê-lo. Vamos continuar aqui. Que tal fazermos inferências dos textos apresentados aqui nessa trilha? Textos complementares. As mudanças na Lei Maria da Penha e Lei Maria da Penha em Cordel. Vocês podem acessar e verificar esses textos. Vamos partir para o texto 4. Statement. A life without the trait of violence for everyone. Leave no one behind. Date, Thursday, November 16, 2017. Violence against women and girls is not inevitable. There are many ways to prevent violence in the first place and to stop cycles of violence repeating. As a society, we can support the passing and implementation of laws to protect girls and women from child marriage, FGM, domestic violence, sexual assault, and harassment, and we can agitate for their impact to be properly monitored and evaluated. The provision of essential services for survivors of violence must be comprehensive, multisectoral, non-judgmental,
of God, of good quality and accessible to everyone, with no exceptions. Deixa eu subir aqui um pouquinho. These services are the front line of a response to those whose lives have just been reported. They must have the survivors' dignity and safety as a central concerns. Prevention of violence must be early. The education system and teachers themselves are the forefront of children and young people learning to care forward the principles of equality, respect, and nonviolence for future generations. This takes appropriate curriculum and role model behavioral. Esse texto, então, ele assim, de maneira geral, ele fala que as pessoas devem lutar, que a violência contra a mulher e garotas, meninas, que ela é inevitável, mas que deve-se lutar contra esses ciclos de violência, né? E aí ele vem citando que os professores também são importantes nessa luta, né, que é para mudar a mentalidade das crianças e dos jovens para a interrupção, a quebra desses círculos de violência. Basicamente, as ideias são essas. Texto 5, letra de canções Luca e Behind the Wall. Luca, Suzanne Vega. My name is Luca. I live in the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you heard something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. I think it's because I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try to act too proud. They only hit until you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Depois vocês podem procurar a tradução da letra, mas a pessoa fala assim: meu nome é Luca, eu moro no segundo andar, eu estou uns degraus acima de você, eu sei que você tem me visto. Aí fala que se você ouviu o que aconteceu na noite passada, foi algum tipo de problema, algum tipo de luta, apenas não me pergunte sobre isso, né? Assim, I think it's because I'm clumsy. Eu acho que é porque eu sou desastrado, alguma coisa do tipo. Então, é aquele negócio da mulher que sofre a violência, e a música basicamente é isso. A mulher que sofre a violência e ela fica arranjando desculpas para justificar as coisas que ocorrem, né? A outra música, Behind the Wall, é de Tracy Chapman. Last night, I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. I won't do no good to call. The police always come late, if they come at all. And when they arrived, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night, I heard the screaming damn silence that chilled my soul. I prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road, and the police said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Também é uma outra letra que fala a respeito de violência contra a mulher, né? Ela disse, na noite passada, eu ouvi os choros, eu ouvi vozes atrás da parede,
outros sem dormir durante a noite, fala que chamou a polícia, mas que a polícia demora sempre de chegar, se atrasa, e quando chega diz que não pode interferir entre numa confusão entre o homem e sua esposa, e aí vai, né? Resolvendo os desafios da trilha. Releia o texto 4, de acordo com as informações nele contidas, com providências devem... Perdão. Releia o texto 4. De acordo com as informações nele contidas, que providências devem ser tomadas para coibir a violência contra mulheres? O texto 5 contém letras de 2 canções, ambas tratam de violência doméstica. Identifique na letra das canções versos que deixam evidente o tema mencionado na nossa trilha. Qual das canções relata um acontecimento passado? Qual das canções aborda uma situação que acontece com regularidade? Situações semelhantes às descritas nas canções acontecem no dia a dia em muitas cidades. Uma vítima de violência doméstica muito conhecida no Brasil é Maria da Penha. Até por isso a lei levou o nome dela. No texto 6 ela fala o que aconteceu, que a deixou em uma cadeira de rodas. Vamos ver o texto 6? Essa aqui, texto 6, relato de experiência. Essa aqui é a Maria da Penha, é a da lei mesmo. A lei recebeu esse nome por causa dela, né? Olha as filhas dela aí. O texto diz o seguinte: The neighborhoods heard the shot and came running, says Maria da Penha. They found me in bed and my husband in the kitchen with his pajamas tied around his neck like a rope. I was taken to hospital and my husband told the police that we had a break-in and that the burglars had shot me and tried to strangle him. Aquela disse que os vizinhos ouviram o tiro e foram correndo. E quando eles chegaram lá, encontraram o marido dela na cozinha, encontraram ela na cama, né, e o marido na cozinha com o pijama enrolado ao pescoço, né? Ela foi para o hospital e o marido disse à polícia que eles haviam sofrido um assalto e que tinham atirado na esposa dele e tentado estrangular ele. I was very seriously injured and spent 4 months in hospital. I've been in a wheelchair since then. 2 of my discs are completely destroyed. Ela disse que ficou seriamente ferida, né, e que ficou durante 4 meses no hospital. E hoje ela vive em uma cadeira de rodas, e ela vive numa cadeira de rodas desde então, né? 2 discos da coluna dela foram completamente destruídos com o disparo. When I got home, the police had found some inconsistencies in my husband's stories, but they didn't know that I had come home and that they could question me. My husband locked me in the house. He even stopped me from meeting my parents and sisters. I didn't dare leave. I was afraid. He'd say that I'd run away from home, and that would mean I'd lose custody of my daughters. Aqui ela diz que quando voltou para casa, a polícia tinha encontrado algumas inconsistências na história do marido, mas que eles não fizeram muita coisa e também não a questionaram, né? Eles poderiam ter perguntado a ela. A partir desse momento aí, o marido a trancou em casa e ela parou, ela foi obrigada a parar de encontrar os parentes delas, irmãs e tal. Ela não conseguia, ela não podia deixar a casa, ela tinha medo de fugir, né, porque ela poderia perder a guarda das filhas. Indica o parágrafo que descreve o tempo que ela... letra A, o tempo que ela ficou internada e a consequência da violência que sofreu. Parágrafo qual é? Como o marido a tratou depois que ela voltou para casa. Está em qual parágrafo? E a noite em que ela foi levada para o hospital e a versão do acontecido que o marido contou à polícia. Em que parágrafo está isso?
Trilha 6. 6, a trilha é sua, coloque a mão na massa. Na nossa nossa trilha é cheia de criatividade. Logo você sabe que está na hora de colocar a mão na massa. Você deverá construir um painel, cartaz informativo sobre o tema abordado na trilha. Como? Pesquise em sites, livros, revistas, jornais, imagens, frases curtas em inglês abordando o tema proposto. Se tiver acesso, você pode construir o seu painel utilizando recursos digitais. Eu não vou pedir para fazer isso. E pode publicá-lo em uma rede social de sua preferência. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Caso não tenha acesso aos recursos digitais, construa seu painel com recortes de revistas, livros ou jornais. Exponha-o em local onde as pessoas possam ver e interagir com o tema. Ou então, caso queira, pode também representar a temática abordada por meio de um desenho bem criativo. Bom, eu não vou solicitar essa atividade de vocês, tá certo? A trilha na minha vida. Bom, nossa caminhada está chegando ao fim. Leia com atenção o cartaz da figura 3. Consegue fazer inferência sobre o que está propagando? Então, seu desafio agora é fazer algo semelhante. Aqui eles dão um cartaz em inglês para que vocês leiam e depois eles pedem para que você faça algo semelhante, né? Você sabe quais órgãos, instituições, lugares para encontrar socorro caso haja violência contra a mulher em sua cidade ou comunidade? Faça a pesquisa e deixe registrado em um bloco de anotações suas descobertas. É muito importante ter esses contatos. Vamos lá, bom trabalho. Aqui nós temos a figura 3, abuso doméstico, domestic abuse. Né? Where to get help during the COVID-19 pandemic. COVID may have a serious impact on those experiencing domestic abuse due to enforced social isolation. Restrictions may leave you feeling like there is nowhere to turn for help. However, the police, local and national organizations are working hard to support you. Call 999 if you or someone else is in danger. If it's not an emergency, please call 101 or visit www.meet.policy.uk, que essa aí é do Reino Unido, né? National Domestic Abuse Helpline 0808 200 247. Esses aqui são alguns números de telefone, né? Esse cartaz é um cartaz que indica que o abuso doméstico, que onde isso aumentou devido à pandemia, né? A pandemia teve um impacto muito grande na violência doméstica, porque obrigou as pessoas a ficarem mais tempo em casa, né? Logo, passando mais tempo em casa, algumas situações de violência elas se agravaram. E aí ele dá alguns números aqui que as pessoas podem ligar, né? Aí eles pedem para que vocês façam igual, mas eu não vou pedir isso. Ok? Proposta de intervenção social. Que legal, você chegou até aqui. Para finalizar a nossa caminhada de hoje, observe a frase. International Day for the Elimination of Violence Against Women. É o Dia Internacional de eliminar a violência contra as mulheres. Se você fosse convidado para participar de algum manifesto relacionado à violência contra a mulher, o que você escreveria em um cartaz para coibir esse tipo de ação? Pense em uma frase bem legal, interessante, mas que seja curta e deixe registrado em inglês no seu status, no perfil do WhatsApp ou em outro local de sua preferência. Também eu não peço para fazer isso, vocês fazem se vocês acharem que devem, né? Caso não tenha acesso às redes sociais, deixe registrado em seu caderno as frases criadas e, assim que possível, compartilhe com seus colegas. Aí é por conta de vocês. Bom, eu vou parar essa apresentação aqui agora para partir para a tarefinha da semana, tá? Não sei se a Amanda já foi lá e colocou presente. Amanda, dá um pulinho lá no chat e coloque lá presente para registrar sua presença, ok? Deixa eu projetar aqui agora o nosso roteiro. Isso, Amanda, muito bem. O roteiro vai chegar lá para vocês aí. Chegou aí agora, certo?
Aí nós vimos o ponto de encontro, botando o pé na estrada, lendo as paisagens da trilha, explorando a trilha, resolvendo os desafios da trilha, a trilha é sua, a trilha é na minha vida, proposta de intervenção. Aí a tarefa da semana qual é? Tarefa 1 e 2, entregar até o dia 21, lembrando, a unidade termina dia 19. Essa tarefa deve ser entregue no máximo até o dia 21, tá certo? Porque eu preciso fechar as tarefas com as notas de vocês para poder fechar a unidade. Depois de estudar os trechos da trilha 7 relativos ao tema proposto, violência contra a mulher, responda às questões de interpretação desses textos. E aqui nós temos, vocês vão ter um formuláriozinho lá com a tarefa. Tarefa 1 e 2, violência contra a mulher. O que você entende sobre violência de gênero? Em que mídias você mais ouve? São aquelas questõezinhas que a gente viu no início da trilha. Em que mídias você mais ouve casos com esse tipo de violência? Você sabe o que significa o termo feminicídio? Você comunga com a ideia de que, em alguns aspectos, a mulher é inferior ao homem? Justifique. Observe as figuras abaixo. Elas apresentam a mesma temática? O que o faz chegar a essa conclusão? Para responder. E aqui, observe as expressões a seguir. Todas elas estão associadas com as práticas de violência contra a mulher. Faça a tradução correta delas. Aí vocês vão traduzir essas expressões: shouting, insulting, sexual harassment, training to take away the child, exerting strict control. Aí ele pede, aqui eu peço, né? Releia o texto 4, da página 6 da trilha 7, de acordo com as informações nele contidas, que providências devem ser tomadas para coibir a violência contra a mulher. E, por fim, situações semelhantes às descritas nas canções acontecem no dia a dia e em muitas sociedades. Uma vítima de violência doméstica muito conhecida no Brasil é Maria da Penha. No texto 6, da página 9, da trilha 7, o que o texto relata? E aí você vai responder a essas questões, ok? Vocês viram que com todas as questões que estavam na trilha, eu só fiz selecionar aquelas que eu achei mais interessante para serem trabalhadas. Alguma dúvida em relação ao que é para ser feito? Camila? Não. Adriana? Amanda, alguma dúvida? Não? Estou esperando aqui no chat. Adriana só usa o chat, ela já usou, não. Ok, então é isso. Bom, meninas, essa aula eu vou encerrar por aqui e só gostaria de deixar claro o seguinte: assim que ela entrar no sistema, lá no Google Classroom, entrará também a provinha de vocês da unidade, ok? De interpretação de texto. Vocês podem abrir e responder, tá certo? Isso vai dar uma nota, 5, as tarefas todas das 7 semanas, mais 2 pontos, e o trabalho de mídias sociais, que no caso de vocês, terceiro ano, é com o professor Charles, ok? Goodbye, see you next week, ok?